Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Pois é, pessoal, em meio aí ao recente conflito entre Israel e Irã, a geografia é de fato, acredito que a ciência mais preparada para discutir o tema. Coitada dessa ciência é tantas vezes esquecida, né? Mas você sabe que aqui ela ganha todos os méritos. Então vamos lá, vamos tentar usar a geografia para compreender um pouco melhor a situação. Então, esse vídeo eu pretendo dividir ele em algumas partes, para que a gente seja mais capaz de trabalhar o tema, certo? Então, sem mais delongas, vamos logo para o início da nossa discussão. Primeiro de tudo, uma breve introdução, né? Devemos nos questionar onde esse conflito está ocorrendo, não é? Onde ele vem ocorrendo? Então, esse conflito atual se desenvolve no Oriente Médio. O que é o Oriente Médio? Então, é um grande problema. Para vocês terem ideia, foi feita uma pesquisa recente em que se pediu para que estadunidenses apontassem no mapa onde o Irã estava localizado. 23% dos estadunidenses acertaram. Então vejam só, o que afeta os Estados Unidos do ponto de vista da educação e geografia também é um problema no Brasil. Eu acho que a gente está melhor, mas também é um problema no nosso país. Porque nós temos uma grande dificuldade, até com o nosso país, há uma grande dificuldade em saber, né, em localizar onde que está cada estado, né, a importância de cada região. Imagina o Oriente Médio. Um grande problema, inclusive, é o fato de que pessoas extremamente despreparadas acabam tomando partido, né? Eu acho problemático, né? Pessoas que não sabem o que vem ocorrendo, nem onde se localiza, a gente costuma então é, se deixa levar pelas opiniões gerais dessa sociedade. De modo que, inclusive, o que tem sido muito comum é um grupo acabar se posicionando mais do lado de Israel, quando é de direita, e um grupo mais à esquerda se posicionar do lado do Irã. Há contradições nesses dois casos, não é? Há contradições fundamentais que nós temos que levar em consideração para ver se a gente consegue entender um pouco melhor o assunto. Então, para que a gente se desaliene um pouco de toda essa discussão desgastada, em que a gente acaba assumindo pontos de vista sem nem mesmo conhecer, é muito importante que a gente tente, no mínimo, né, saber trilhar alguns percursos iniciais. O que nos leva é exatamente isso. Primeiro, vamos olhar assim do ponto de vista espacial mesmo, onde esse conflito vem se desenvolvendo. Então, esse conflito, ele ocorre nessa região chamada Oriente Médio. Mas o que é esse Oriente Médio? Bom, se vocês observarem bem o mapa do Oriente Médio, ele se encontra ali entre três continentes. Então, essa é uma primeira possibilidade. Entender o Oriente Médio como uma região localizada entre três continentes. Em geopolítica, é muito comum a gente utilizar o termo Estado-ponte. Quando é um país que faz uma ligação entre dois países ou duas regiões. Nesse caso, essa região inteira, e região vamos entender aqui como um conjunto de países, né? Essa região inteira funciona como uma ponte, certo? Ou seja, ela liga, ela faz a ligação entre esses continentes imensos. Tá certo que entre Europa e Ásia, ainda há uma parcela ali, através das planícies russas mais ao norte, que servem também como passagem. Mas de fato, essa é a região mais movimentada, o Oriente Médio. E daí vem sua primeira importância, é uma importância estratégica, do ponto de vista da posição. O que é posição? Posição é o seguinte: é como um determinado elemento se relaciona com tudo que está ao seu redor. Por exemplo, como minha casa que está aqui, ou meu quarto, ele se relaciona com os apartamentos que estão em volta dele. Então, algumas regiões, alguns países tornam-se extremamente estratégicos pela sua posição. Está num lugar importante. Está ali num espaço importante. E por que, que esse espaço se torna, desde a antiguidade, um espaço importante? Porque desde a antiguidade, ele se constitui exatamente nesse elemento de ligação entre os grandes continentes, e daí se constitui com uma rota de comércio importante. Então, se constitui com uma zona comercial importante. Já começa daí, né? Uma rota comercial que, não por acaso, vai fazer com que ali surjam grandes impérios, que se beneficiam desse comércio, que faz a ligação
e que funciona também como ponto de parada das caravanas e dos grandes comerciantes que realizam comércio entre Europa, Sul, Sudeste da Ásia, ou entre Ásia e África, Europa e África. Então ali se constituem grandes impérios que tiram suas riquezas na antiguidade dessa posição estratégica comercial. A gente vê que hoje não é exatamente isso a função estratégica do Oriente Médio, mas que também ainda se constitui nessa posição estratégica. Então esse é um primeiro ponto. E não por acaso surgem ali grandes impérios, né? Já na antiguidade você tem ali o Império Macedônico, o Império Persa, parte do Império Romano, e indo para a Idade Média nós temos o Império Bizantino, nós temos a partir do século VI o Império Árabe que vai se expandindo, nós temos também na Idade Moderna, final da Idade Média moderna, a expansão do Império Otomano e por aí vai, né? Então ali são grandes impérios que tiram seu proveito desse comércio importante, certo? Então, um primeiro ponto. Segundo ponto é que essa região, como ponte, não é só uma ponte do ponto de vista econômico, mas também é uma ponte do ponto de vista cultural. Diversas culturas se cruzam nessa região, justamente porque estão de passagem. Então, é uma região que, do ponto de vista étnico, religioso e cultural, é extremamente rica. Não por acaso isso leva, por diversas vezes, a disputas também. Né? Há grupos que não se entendem, que têm dificuldade de manter uma aproximação, não é? E que aí vai gerando também outros tumultos. De certa forma, muitos conflitos no Oriente Médio podem ser tidos como conflitos religiosos. Mas é bom dizer, a maioria desses conflitos na maioria das vezes, a questão religiosa surge como uma questão das menos importantes. No caso do que nós estamos vendo hoje, que é entre Irã e Israel, há questões religiosas envolvidas, só que isso é o último dos termos que nós temos que pensar. O fundamental do conflito envolve, de fato, questões econômicas e estratégicas, geopolíticas, como nós vamos observar. Então, o Oriente Médio funciona justamente como essa rota de passagem, e aí a gente já entendeu um pouco a primeira concepção de médio. É o que está no meio. No meio do quê? Essa primeira concepção pode ser tida no meio de três grandes continentes. Mas, de fato, esse termo surge a partir dos europeus. São os europeus que dão essa denominação, Oriente Médio, e dão essa denominação a partir da concepção de que, de fato, é algo que está no meio, mas necessariamente no meio entre a Europa e o sul da Ásia, no caso a Índia, e o sudeste da Ásia, no caso a China, que são as grandes regiões economicamente exploradas pelos europeus ali. Então esse termo ele surge de fato entre os europeus, é um termo europeu. Quem vive naquela região não fala eu vivo no Oriente Médio, né? É um termo, uma visão europeia daquela região, certo? Então surge também a partir desse ponto de vista europeu. Bom, como havia dito ali, há um entrecruzamento cultural importante, né, de grandes povos que vão ali se estabelecendo, e ali também a questão religiosa, justamente também como resultado dessa variedade de culturas, né? E ali é o berço das três grandes regiões, perdão, das três grandes religiões monoteístas que nós conhecemos hoje. No caso, o judaísmo, o catolicismo e o mundo islâmico, o islamismo. Bom, de maneira rápida, vamos tentar entender como cada uma funciona. Bom, há muitas diferenças fundamentais. Vamos pegar duas diferenças mais fundamentais para a gente entender um pouco. Primeira concepção dessas religiões em relação a Jesus Cristo, depois a gente fala um pouco dos livros sagrados. Então, em relação a Jesus Cristo, é um bom ponto de partida, porque Jesus Cristo é um ponto de divergência entre essas grandes religiões. Para o judaísmo, Jesus Cristo pode ser entendido como um profeta, e durante muito tempo entendido até como um falso profeta. Né? Se anunciou como o Messias, o enviado de Deus na terra, descendente de Davi, algo que os judeus muito criticam. Né? Criticam o fato de que, na verdade, Jesus não seria herdeiro de Davi. E isso daí já impediria ele de ser o Messias. Quanto os católicos defendem, os cristãos defendem que Jesus de fato é herdeiro de Davi. Há toda uma briga religiosa em torno disso, né? Enfim, então para os cristãos, Jesus é o Messias, é o enviado de Deus na Terra, né? O Filho de Deus, ou a própria encarnação, né? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para os judeus, o Messias não foi enviado. Os judeus ainda esperam que o Messias seja enviado. O Messias será enviado. Esse representante de Deus ainda não veio. Quando ele chegar, eles terão um conhecimento de sua chegada, mas por enquanto não chegou. Por fim, nós temos os islâmicos, para os quais Jesus Cristo é um profeta.
Mais uma vez, não é o Messias, mas é um profeta. É alguém que, do ponto de vista islâmico, tem grande importância religiosa. Também é alguém ali que escreveu coisas que são interessantes de serem lidas e, portanto, Jesus é um profeta islâmico. É assim que ele é entendido dentro da religião muçulmana, no mundo islâmico. Muito bem, então esse é um ponto de divergência. Para os judeus não é o Messias, às vezes tomado como um profeta, durante muito tempo falso profeta, alguns ainda têm dificuldade de associá-lo à sua própria religião. Para os cristãos, o enviado de Deus na terra, enquanto que para os muçulmanos, Jesus é um profeta, mas não é o Messias. Então vejam bem, esse já é um ponto de conflito e de divergência entre essas três grandes religiões. Depois o livro sagrado. Para os judeus, a Torá, na verdade, existem vários livros sagrados, mas a Torá é um livro fundamental. Os judeus, por exemplo, consideram o Antigo Testamento como uma série de livros também judaicos, então eles consideram o Antigo Testamento bíblico, de modo que, por exemplo, Abraão vai ser considerado tanto um profeta para os judeus, quanto um profeta para os católicos, quanto um profeta para os islâmicos, um profeta para os três, certo? É um ponto de convergência nesse caso, né? Jesus já é um ponto de divergência para essas grandes religiões. Os católicos, é claro, os cristãos, no caso, né, eles consideram o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Novo a partir do qual, né, os apóstolos vão registrar a vida de Jesus e, portanto, como eles consideram Jesus um profeta legítimo, Messias, certo? É um livro considerado. Já os islâmicos, eles têm o Corão, né, que na verdade é uma série de escritos que foram revelados ao profeta Maomé ainda no século 6 depois de Cristo. Então, se a gente traçar uma linha histórica, primeiro surge o judaísmo, depois o cristianismo e por fim o islamismo. Também é importante dizer, não é? Há uma divergência entre essas religiões do ponto de vista do pensamento A e do ponto de vista político também, né? Muitas vezes conflitos assumem um caráter religioso é, por esse viés de divergência entre essas três religiões. Também há, poderíamos nos questionar, né, uma convergência política naquela região. Será que em cada religião, né, será que os grupos religiosos se entendem? Então vamos pensar agora do ponto de vista também do Oriente Médio. Há uma confluência religiosa naquela região. De fato, há uma maioria de povos islâmicos. A maioria dos países são islâmicos. Um ou outro se destaca por outras religiões. Por exemplo, Israel se destaca a partir da questão judaica, né? Os judeus existem em peso em Israel, enquanto outros países têm grupos importantes de cristãos, como é o caso do Líbano. Mas, de fato, a maior parte dessa região é islâmica, o que nos leva a um próximo questionamento. Se na maior parte dessa região islâmica, os islâmicos se entendem, e de fato não, né? Assim como os cristãos não se entendem. Assim como entre os cristãos existem aqueles que são protestantes e aqueles que são católicos, e entre os judeus existem os mais ortodoxos, os menos ortodoxos, existem os que apoiam Israel e os que não apoiam. Também no islamismo não há uma unidade religiosa. O mundo islâmico não funciona como uma unidade. Eles não são unidos, certo, do ponto de vista religioso. Porque o mundo islâmico se dividiu em três, vamos dizer aí, três grandes grupos. E existem outras divisões também, viu? Mas basicamente, os xiitas, os sunitas e os wahhabistas. Né? Os xiitas são aqueles que entendem que as lideranças do mundo islâmico têm que ser aquelas lideranças que são descendentes diretas do profeta Maomé. Então existem algumas famílias islâmicas que se entende, se acorda que tem descendência direta do profeta. Claro que há toda uma questão aí, né, de que na verdade é de um dos familiares do profeta, não é do profeta diretamente, mas se considera dessa forma no mundo xiita. No mundo sunita, se considera que os antigos reinos árabes que se constituíram, os antigos reinos islâmicos que foram constituídos, eles se constituindo a partir de califados, qualquer herdeiro desses antigos califados pode governar o mundo islâmico, tem direito de governança. Os wahhabistas é uma vertente mais radical do islamismo, certo? Se a gente tivesse que puxar aí, fazer uma espécie de observação da localização desses grupos, o Irã é o grande representante dos xiitas, que são minoria no mundo islâmico. Depois, nos sunitas, se destacam com maioria populacional, né? O Iraque, a Síria, são dois exemplos.
nós teríamos aí também a Arábia Saudita como uma representante do arabismo, essa vertente mais radical, que muito também se aproxima com os grupos sunitas, certo? Então, de fato, não há uma homogeneidade nesse mundo muçulmano, né? Existem disputas, conflitos em torno de questões político-religiosas. O que faz com que o Oriente Médio, do ponto de vista regional, seja muito problemático. O que faz com que o Oriente Médio seja uma região, no fundo, é o fato de que os europeus decidiram que aquilo ali é uma região. Mas, de fato, não há entre os próprios países da região uma unidade. Então, quando a gente fala de região, a gente está buscando uma unidade que caracterize um determinado espaço. Bom, essa unidade que caracteriza esse espaço, ela tem que ter elementos comuns. Quais elementos comuns são esses? Então, no caso do Oriente Médio fica difícil. É a religião islâmica, mas o mundo islâmico não é uma unidade. Sem falar que a maior parte do mundo islâmico, isso é até um outro preconceito, não está no Oriente Médio. A maior parte do mundo islâmico está no sudeste da Ásia. O principal país muçulmano do mundo é a Indonésia. Ali está a maior parte do mundo muçulmano. O Oriente Médio se destaca pela presença desse grupo étnico-religioso, que são os árabes e muçulmanos, mas a maior parte do mundo muçulmano não é nem mesmo árabe, certo? O caso do Irã mesmo, os iranianos não são árabes, os iranianos são persas. Então vocês podem perceber aí que há uma questão fundamental de uma ausência de uma unidade que confere com que os conflitos ainda sejam mais intensos nessa região, certo? Agora, o Oriente Médio, tal como nós o concebemos a partir da contemporaneidade, suas fronteiras e seus países, assim como estão delimitados, foram decididos pelas potências europeias no pós-Primeira Guerra Mundial. Né? O Acordo de Sykes-Picot de 1916 estabeleceu, em desacordo com os povos árabes, porque havia tido a promessa do Império Britânico para os povos do deserto da Península Arábica, de que se esses povos ajudassem os britânicos a lutarem contra os otomanos, o Império Otomano que existia na região, como recompensa, o Império Britânico entregaria as regiões do Oriente Médio para os árabes. A ideia dos árabes era criar um único grande país na região. Um único. Isso foi, claro, desrespeitado pela Inglaterra, a França, inclusive a Rússia, que em segredo fizeram um acordo, chamado Acordo de Sykes-Picot, em 1916, e regionalizaram o Oriente Médio a seu gosto, muito parecido com o que foi a divisão da África em 1885 na Conferência de Berlim. Se pegaram réguas, traçaram essa daqui a zona de influência britânica, a zona de influência francesa, mais ao norte a zona de influência russa, e aquilo que havia sido prometido para os beduínos nunca foi respeitado, foi dividido simplesmente entre as potências europeias. Então, o conflito contemporâneo nessa região é muito resultado deste desacordo provocado por um processo colonialista europeu que desrespeitou esses povos, que desacordou os antigos acordos e que instituiu naquela região uma série de países artificiais. Esse é o primeiro ponto aí para a gente pensar, muito importante. Muito bem, agora que nós temos uma noção maior de Oriente Médio, vamos para a nossa segunda parte. Então, primeira parte, introdução, segunda parte, vamos tentar entender quais são os países, como eles funcionam, esses países que estão em conflito, que no caso Israel e Irã, que nós estamos analisando hoje. Vamos fazer uma radiografia desses dois países em relação aos seus sistemas políticos. Então vamos lá. Então veja bem, os países em conflito. Israel. Como funciona o governo de Israel? Israel, ele funciona a partir de um governo parlamentarista. O que é um parlamentarismo? É aquele tipo de governo onde o parlamento toma a maioria das decisões finais. Então funciona assim. A população elege os parlamentares e os parlamentares elegem o primeiro-ministro, que seria como a figura do presidente no Brasil. Então o primeiro-ministro ele só consegue governar se ele tiver a maioria desse parlamento. Com a maioria do parlamento, ele consegue governar. Então, ele precisa de 50% mais um daqueles parlamentares para se manter no poder. Caso contrário, esses parlamentares podem pedir esse impeachment do primeiro-ministro, essa derrubada, deposição do primeiro-ministro, e substituir por outro por votação. Então, a eleição do líder do país funciona de maneira indireta pelo parlamento que decide essa figura de liderança. Por outro lado, né, diferente do presidencialismo, no presidencialismo, a gente vota diretamente no presidente. Não são os deputados ou senadores que escolhem o presidente, mas a própria população, certo? Então, o primeiro-ministro ele é eleito de forma indireta.
Israel é um Estado laico, ou seja, existe liberdade religiosa em Israel. O que não significa que seja um país que, do ponto de vista da convivência, do cotidiano, seja um país tranquilo do ponto de vista dessa liberdade religiosa. O número de casos de ataques a outras religiões menores do país vem aumentando, né? Tanto ataques contra cristãos quanto ataques contra grupos muçulmanos. Então, só para eu dar um exemplo para vocês, né? O governo de Israel aprovou recentemente, né, uma lei que implica a taxação de impostos contra igrejas católicas. Então, as igrejas católicas são obrigadas a pagar imposto, né? Enquanto os centros religiosos judaicos, né, as sinagogas, não são obrigadas. Então, veja, existe uma laicidade do Estado, mas de fato há um ataque contra grupos religiosos menores. Isso é apenas um caso. A gente pode selecionar aí muitos outros. Perseguição de cristãos, né? Por exemplo, a Igreja da Multiplicação dos Pães no Mar da Galileia foi recentemente queimada por grupos extremistas judeus, né? A proibição de que muçulmanos e católicos andem nas ruas da cidade velha de Jerusalém, são muitas vezes perseguidos, cuspidos ou até chega no nível da agressão física. Então é um Estado laico, mas uma forte presença de um judaísmo que muitas vezes assume uma característica radical, ou como nós podemos chamar, ortodoxa, uma visão muito reta do que é o judaísmo, né? E mais radical, certo? Então, laico, porém, com essa influência judaica muito forte que limita também as experiências religiosas menores. Atualmente, o governo de Israel é governado pelo Likud, e o Likud é um partido de extrema-direita, que também tem uma visão ortodoxa do judaísmo. Essa visão ortodoxa do Likud e muito contribui também para essa série de ataques contra grupos minoritários, porque o partido que está no poder defende muitas vezes essa visão, o que estimula a população a ter maior liberdade de atuação contra esses grupos minoritários. Então, hoje Israel é governada pelo Likud, o Likud não tem maioria no parlamento de Israel, mas governa junto com uma coligação de outros partidos, né, que também são partidos judeus, judaicos, né, com forte tendência a um judaísmo ortodoxo, um judaísmo mais radical, certo? Bom, primeiro-ministro de Israel, primeiro-ministro é Benjamin Netanyahu, né? Benjamin Netanyahu que aí passa por uma série de polêmicas, tanto dentro do seu próprio país quanto em relação ao mundo. Dentro de Israel, enfrenta aí 3 processos de acusação de corrupção. Então, já é uma figura ali perigosa, né? 3 processos de acusação de corrupção, inclusive por compra de influência política, compra de parlamentares para apoiar o atual governo. E, por outro lado, é denunciado também no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, particularmente se destacando aí o genocídio em caso, em Gaza, né? O extermínio de palestinos, principalmente através da política da fome. Então, o extermínio daquela população de palestinos através da política da fome. Não só isso, Israel também tem sido condenada por descumprir quase todos os acordos da Convenção de Genebra, praticamente gabaritou a convenção. E o que é a Convenção de Genebra? É uma convenção que existe para regular os conflitos internacionais. Não sei se vocês sabem, mas os conflitos são regulados. Tem armas que você pode utilizar, tem armas que você não pode, tem medidas que você pode fazer. Por exemplo, você tem que priorizar sempre, salvaguardar a população civil e tentar priorizar sempre os alvos militares. Então, existem crimes de guerra. E um país pode sofrer sanções ao desrespeitar essas leis internacionais. O que é sanção? Um país pode aplicar uma pena econômica, né? Aumentar um imposto contra Israel, impedir que tais mercadorias cheguem em Israel e por aí vai. Então, é uma questão muito complicada o que vem ocorrendo em Gaza, é um crime contra a humanidade de fato. Israel tem inclusive a política de perseguição de crianças na Palestina. Qual que é a ideia? Exterminar logo a juventude. Que exterminando a juventude, você impede que a nova geração de palestinos surja. Então, tem sido muito problemático. Desde o início do conflito, já está aí no nível das 13, 14 mil crianças que morreram, né, como alvos prioritários. Né? A faixa de Gaza, para a gente ter ideia, é uma porção pequenininha. Israel é menor do que o estado do Sergipe, é 20 mil quilômetros quadrados o estado de Israel. Menor do que o estado de Sergipe. Se a gente desconsiderasse Jordânia, a faixa de Gaza é menor do que o estado de Sergipe. E a faixa de Gaza é um quarto do tamanho da cidade de São Paulo. Então é muito pequena, com 2,5 milhões de habitantes no início do conflito.
e que vem aí diminuindo dia após dia, justamente por conta do massacre que Israel vem coordenando contra esses grupos de palestinos. Muito bem, então é um Estado parlamentarista, mas governado pela extrema-direita judaica que impõe uma visão de mundo ortodoxa radical. No caso do sistema político iraniano, agora, o Irã, por outro lado, tem um sistema que a gente entende como uma teocracia. Existe um parlamento, claro, onde os parlamentares também tomam as decisões políticas, mas é uma teocracia no sentido de que existe um líder religioso, que é a figura do Ayatollah, como nós veremos na sequência. Mais à frente explicarei o que é o Ayatollah, o que significa esse termo, quando ele surge e por que ele surge. Mas o Ayatollah vamos entender agora como se fosse o Papa do mundo islâmico xiita. Xiita, certo? Então, dos xiitas, que a gente discutiu agora no início do vídeo. Então, é uma teocracia. É um governo marcado pela religiosidade islâmica xiita, e inclusive seus princípios, suas leis, sua jurisdição, está com base no Corão. Né? Ou seja, as leis do país são as leis da religião islâmica. Claro, há aí um forte ataque contra grupos religiosos menores, inclusive contra direitos civis. Por exemplo, a questão dos homossexuais é um problema, né? A questão das mulheres muitas vezes é um problema, se bem que aí com uma certa ambiguidade que nós temos que avaliar. Afinal de contas, as mulheres durante a Revolução Islâmica de 1979 foram muito importantes. Saíram à rua, defenderam o uso da vestimenta islâmica, defenderam o Islã, e muitas mulheres vivem de acordo com os princípios do Islã, né? Mas outras não e acabam sendo muitas vezes até mesmo forçadas a adotarem uma série de costumes dentro daquele país para que não sejam atingidas, certo? Então é uma teocracia, um estado religioso governado pelos ayatolás, uma forte presença do islamismo xiita, o que impacta de fato uma série de questões relacionadas a direitos civis e de outros direitos religiosos. Muito bem, vamos para a terceira parte do nosso vídeo, uma recuperação histórica do Irã. Então vamos fazer uma recuperaçãozinha histórica, ver como foi a história do Irã para a gente entender melhor o que vem ocorrendo hoje. Muito bem, então vamos fazer essa recuperação histórica, principalmente a partir do século XX. É claro que o Irã tem uma história riquíssima, né, pessoal? Se a gente voltar lá para o Império Persa, é milênios de anos de história para a gente entender aquele povo, né? Mas já começando por isso, né? O Irã ele é formado por um grupo étnico específico, são os persas. Eles não têm nada a ver com os árabes, não, tem alguma coisa a ver porque eles são próximos, né? Mas não tem nada a ver no sentido assim estrito, né? Das duas culturas são culturas muito diferentes. O alfabeto árabe é diferente do alfabeto persa, que a gente chama de alfabeto farsi. A religião dos persas, ela durante muito tempo foi o zoroastrismo, diferente dos grupos étnicos árabes que viviam na Península da Arábia. Se consolidou a partir do Irã o Império Persa, que era outra coisa diferente do Império Árabe, que vai se expandir a partir do século VI. Então é uma cultura diferente, com uma língua diferente, com os costumes diferentes, faz parte do mundo muçulmano não árabe, certo? Que inclui essa região que vem do Irã para o leste, né? E também, claro, no norte da África, muitos ali. Então vejam bem, já começa por isso, não são árabes, mas são muçulmanos. O que é ser um muçulmano? Muçulmano não é ser um árabe, muçulmano é assumir uma determinada religião, que é a religião muçulmana, certo? Bom, a gente poderia fazer uma grande recuperação histórica, mas aqui meu objetivo vai ser apresentar para vocês mais o início dessa dissidência entre Irã e Estados Unidos, o que vai provocar esse conflito atual. Então, para que a gente entenda melhor, vamos voltar em 1919. A partir daí tá bom para a gente começar a pensar o processo histórico. Vejam bem, um processo então que começa em 1919 e que, portanto, dura aí mais de 100 anos de história. Né? E de modo que o que vocês verão aqui vai ser uma espécie de resumo de todo o processo. Mas é claro, tem livros excelentes para que vocês façam uma análise mais profunda. Eu mesmo estudei por um livro muito bom de um de escritor que foi inclusive meu professor, que é o Oswaldo Cogiola. Né? O Cogiola que é uma referência para pensar a história. Tem dois livros muito bons. A História do Mundo Árabe, que é muito bom, um livrão enorme assim, e tem também a Revolução Iraniana, lançada pela Unesp, um livrinho um pouquinho menor assim, que conta toda a história dessa revolução de maneira muito legal. Então vocês também podem adquirir esses livros aí, né, para entenderem um pouco melhor o que foi essa Revolução Iraniana. Então, em 1919, o Irã funcionava como uma monarquia parlamentar. De um lado existia a figura do parlamento, né, e do outro lado a figura da monarquia, muito parecida com o que é a Inglaterra hoje, que é uma monarquia parlamentar. Você tem a figura simbólica do rei,
ao mesmo tempo em que você tem o parlamento. Quem toma as decisões finais? Justamente o parlamento. O parlamento toma essas decisões finais, o rei funciona como uma figura simbólica. É claro que quando o rei apoia o dirigente do parlamento, ele tem mais força, ele tem uma figura que muitas vezes exerce uma força de conciliação e de unidade para a população, ele pode representar o país em negociações internacionais, exerce um pouco ali a personificação da cultura da nação, da religiosidade da nação e por aí vai. Então, a partir de 1919, a dinastia que está governando o país é a dinastia dos Pahlavi, junto ao parlamento. Bom, o Shah reza a palavra e comanda o país. O que é Shah? Shah é como se fosse o rei. Né? Shah do Irã significa algo como rei do Irã. O Shah, no momento, o Shah reza a palavra e é aquele que comanda o país. Bom, em 1953, o primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadegh, decide nacionalizar o petróleo do Irã. E quando o Mossadegh decide nacionalizar o petróleo do Irã, é aí que começa uma série de reações geopolíticas em cadeia que envolvem conflitos com os Estados Unidos que vão determinar grande parte da história, não do Irã, mas como nós vamos ver, do mundo no século XX e XXI. Justamente porque o Irã é uma peça-chave, né? O que ocorre ali tem um potencial de alterar a geopolítica mundial, como nós veremos, né? Então, em 53, Mohammad Mossadegh fala, pô, vou nacionalizar o petróleo do Irã. Né? E por que ele decide nacionalizar o petróleo do Irã? Na época, o petróleo ele era extraído por empresas britânicas e estadunidenses, que retiravam o petróleo e davam pouco retorno financeiro, econômico, para o governo do Irã. O Irã, então, passa a se tornar uma economia cada vez mais fragilizada, ao mesmo tempo em que possui um recurso energético que, ao longo do século XX, vai cada vez se tornando mais estratégico, na verdade, desde o século XIX. Então, como medida de restabelecer a economia do país e tendo um grande acesso às reservas energéticas do mundo, que é o caso do Golfo Pérsico, o Irã decide então nacionalizar o petróleo. Isso significa o quê? Quando a gente fala nacionalizar, significa então que o Irã vai lá e decide então que quem vai fazer a extração é o Estado iraniano. O Estado iraniano vai fazer a extração, extrair aquele petróleo e vender esse petróleo no mercado internacional. Ou seja, agora quem faz a produção é o governo do Irã, com empresas que são financiadas pelo próprio Estado, e esse dinheiro vai ser revertido em benefícios no próprio país. É assim que funciona. Bom, como consequência disso, os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, vão financiar a chamada Operação Ajax. Operação Ajax foi, na verdade, uma operação militar, uma operação de inteligência, que financiou soldados iranianos, membros do exército iraniano, assim como o povo, né, como entidades civis, num processo de derrubada do primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. Isso no mesmo ano. E de fato, Mohammad Mossadegh será derrubado. Mohammad Mossadegh é derrubado por esta intervenção internacional. Um golpe de Estado liderado por Estados Unidos e Inglaterra à distância. Isso vai levar, inclusive, né, o cientista social muito consagrado no século XXI, que é o Andrei Koríbiko, né, que é aquele escritor russo que desenvolveu o conceito de guerras híbridas, a dizer que a Operação Ajax foi a primeira guerra híbrida da história. Nós temos um vídeo sobre isso no canal, deem uma conferida aí. Eu conversei com o professor Andrew, a gente conversou por e-mail e ele me explicou por que ele acha que a Operação Ajax foi a primeira guerra híbrida da história. Mas o que é a guerra híbrida, né? Seria então um dos primeiros movimentos históricos onde serviços de inteligência associados a mídias que vão surgindo no século XX funcionam como elementos de derrubada de governos. Então, os Estados Unidos não necessita mais mover seu exército até a região. Ele pode financiar a mídia local, assim como grupos, né? Não só a mídia. O Andrew ele também considera, por exemplo, as entidades civis, as ONGs, né? Os grupos civis locais do país, o exército, né? Tudo isso sendo financiado à distância com o objetivo de desestabilização do país, de preferência derrubar o governo a fim de colocar na liderança alguém que seja mais favorável aos interesses dos Estados Unidos. Foi o que ocorreu na época, de fato. Então, em 1953, a Operação Ajax ocorre. Bom, a partir daí, então, vamos lembrar: 1919, Irã é uma monarquia associada a um parlamento. A partir de 1953, com a Operação Ajax, o parlamento cai, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh será preso e o Irã passa a ser governado única e exclusivamente pela monarquia. A monarquia passa a ter o direito de governança do país. Então, o Shah, Mohammad Reza Pahlavi, começa o processo, né, de transição para uma monarquia que agora tem um poder muito mais, vamos dizer, acentuado para governar o país. Né? Toma cuidado para não chamar de uma monarquia absolutista, mas uma monarquia que tem muito mais
poder, muito mais poder de comando agora daquela nação. Então, a partir de 1953, o Irã se torna uma monarquia e essa monarquia ela pretende alguns projetos nacionais. Um dos primeiros projetos vai ser a ocidentalização do Irã. Se vocês olharem a figura do Shah Reza Pahlavi, ele usava roupas ocidentais, né? Ele trazia do Ocidente uma série de costumes, e, claro, instituiu no Irã um Estado laico que muito desagradou a população muçulmana. Claro que não todos os iranianos viam com desagrado, mas principalmente a população muçulmana, que muitas vezes era mais radical no país, via aquilo como algo perigoso, como algo ruim. Né? Quer dizer, o nosso rei ele é a favor da ocidentalização e nós, na verdade, somos muçulmanos e defendemos outros valores. Então, a monarquia passa a ser mal vista pela maior parte da população que é muçulmana e que defende um Estado que esteja mais associado com a religião. É um primeiro problema. Já daí começam alguns conflitos com a população no país. Na sequência, um outro processo que foi muito importante, a modernização do Irã, modernização econômica. O Irã, então, ele passa a funcionar a partir de uma série de investimentos internacionais. O, uma das primeiras atitudes do Mohammad Reza Pahlavi vai ser, de fato, devolver as reservas de petróleo do Irã para as empresas internacionais, e isso deixa a população numa situação também problemática. O petróleo era uma das principais fontes de riqueza do país, e a partir do momento que a monarquia decide devolver esse petróleo para empresas internacionais, gera uma espécie de abalo econômico interno no Irã. O Irã, então, passa a conviver com índices de pobreza que vão crescendo, com uma população que vai se fragilizando, e a população, ao mesmo tempo, vê a monarquia concedendo todos os direitos do uso do petróleo para empresas internacionais. Muitos movimentos já começam a se formar nesse sentido, pedindo então o retorno dessa nacionalização e enfrentamento dessas empresas internacionais que extraem o petróleo. Então veja aí, o Mohammad Reza Pahlavi fica amigão lá dos Estados Unidos e a coisa vai se degringolando com a população a partir daí. É claro que então começa a surgir um certo sentimento anti-ocidental dos iranianos, principalmente em relação aos Estados Unidos, que vão controlar a maior parte da produção de petróleo no país. Então a população passa a enxergar os Estados Unidos como um grande vilão, como um demônio na Terra. Né? Quer dizer, aqui o nosso petróleo agora foi entregue para empresas estrangeiras que não investem dentro desse país. A gente tem uma riqueza enorme, a gente está entregando essa riqueza para outras potências, enquanto a população convive com fome. Né? A gente vive aqui uma população famélica. Né? Então, esse processo de modernização é muito problemático. De fato, ocorre o que a gente chama de modernização conservadora. Não se alteram as estruturas sociais, se mantém aquela monarquia ainda com um poder muito grande e que extrai dessa população essa riqueza sem beneficiar essa população. Então, de fato, há um processo em que o Irã vai se desenvolvendo do ponto de vista de infraestruturas, de petroleiras, de estradas, de construção de cidades, ao mesmo tempo em que a população é excluída desse processo, se moderniza simplesmente um espaço como um espaço excludente. Essa é a ideia dessa modernização conservadora. Bom, é claro que por conta disso, uma série de eventos vão se desenvolvendo, como por exemplo foi a comemoração do aniversário de 2.500 anos do Império Persa. Então, a dinastia dos Pahlavi decide comemorar o aniversário do Império Persa de 2.500 anos e gastam que na época foi equivalente a uma quantia que aí foi estimada entre 100 milhões e 500 milhões de dólares. Né? Na época, hoje já é uma grana absurda, na época imagine só. Então, uma grana violenta para comemorar e uma comemoração excludente, uma comemoração que é dirigida aos membros da família real, aos altos membros do governo e uma série de convidados internacionais, de lideranças internacionais que vão prestigiar ali o evento. A população, é claro que vê tudo aquilo como um esbanjamento absurdo da dinastia, né? Enquanto a população morre de fome, a dinastia gasta todo o dinheiro numa festa gigantesca, inclusive com esbanjamentos terríveis, né? Na época, o vinho mais caro do mundo foi utilizado nas comemorações, e como ali nas comemorações existem muitos islâmicos, por se tratar do Irã, e muitos convidados islâmicos também, grande parte do vinho não foi consumido e foi simplesmente jogado nas ruas do próprio país. Né? Pegam o vinho mais caro do mundo e jogam nas calçadas. Então a população começou a ver isso como um esbanjamento que ultrapassava todos os limites do que era concebível como uma atitude minimamente ética, e passa então a se rebelar contra o governo do Irã, no caso a monarquia.
O conjunto de todas essas situações, então, leva, em 1979, a Revolução Islâmica no Irã. Essa revolução, ela foi uma revolução xiita, claro, por conta da maior parte da população islâmica do país ser xiita, que apresentava uma forte crítica ao processo de modernização e ocidentalização, como nós já vimos. Foi comandada pelos estudantes de direito do mundo muçulmano, sendo a maior parte, né, sendo a maior figura, no caso aqui, a figura do Ayatollah. Como nós vimos, então, os estudantes comandam essa revolução, junto com a população civil que os seguem, e será então elegido como liderança suprema do Irã o Ayatollah. O que significa Ayatollah? Ayatollah significa sinal de Alá na terra, né? Ayatollah, né? Sinal de Alá na terra. Então o líder do Irã, a partir de 1979, passa a ser concebido como esses ayatollahs. Na época foi o Ayatollah Khomeini. Hoje é o Ayatollah Khamenei. Então, são figuras religiosas descendentes de Maomé que governam o mundo xiita e que oferecem uma série de aconselhamentos espirituais para aquela região. Então, vejam bem, quando eu disse que a revolução foi comandada pelos estudantes, o que eu quero dizer? Os estudantes de direito, no caso, são os estudantes do Corão. Porque no mundo muçulmano, as escolas de direito são escolas de interpretação da lei muçulmana, ou seja, a lei que pode ser encontrada no seu livro sagrado. O direito muçulmano é aquele conjunto de regras que podem ser encontradas no Corão, no livro sagrado dos muçulmanos. Então, daí que, inclusive, vem divergências entre o mundo xiita e sunita. Existem 4 escolas de direito sunitas e uma escola de direito xiita. E eles, o xiismo, né, faz uma interpretação específica do Corão e, a partir disso, se criam as leis do próprio país. Então, foi comandado pelos estudantes de direito, que nada mais são como uma espécie de estudantes da filosofia e da religião muçulmana. Sendo o maior desses estudantes o próprio Ayatollah Khomeini, que será a figura de liderança do país, que inclusive foi muito cultuada. A Revolução Iraniana, pessoal, é que a gente tem uma visão muito ocidental de mundo, o que acaba tornando um pouco perigosa a nossa análise, né? Mas a Revolução Iraniana, ela foi de fato uma revolução popular, né? Foi uma revolta popular. A população saiu na rua, a população saiu às ruas e pediu de fato a deposição do Shah, apoiando a doutrina muçulmana. Então vira até um problema. As mulheres apoiaram a revolução e saíram usando a Sharia, né? Usando, perdão, a Sharia é a regra do mundo muçulmano, usando o hijab, usando as vestimentas, né? A burca muçulmana. E defendendo o direito de usar, né? Claro que as mulheres ocidentais, quando veem isso, dizem que é aberração, como que pode socorrer, mas havia de fato muitas mulheres dispostas a quererem participar dessa religião e assim desenvolver essa revolução. Né? Claro que as mulheres que não queriam acabaram sendo negativamente afetadas no país. Né? Tem um filme aí com forte teor americanista, né? Que é o Nunca Sem Minha Filha, mas interessante para a gente pensar algumas questões de fato em relação ao mundo muçulmano, que fica aí como referência para vocês também, certo? Então, a Revolução Xiita no Irã, comandada pelos estudantes, e é claro, a Revolução considerou os Estados Unidos como o inimigo número um. Né? Os Estados Unidos foi visto, de fato, como os grandes demônios, né? Aqueles que provocaram os males na Terra. Porque se acusava os Estados Unidos do empobrecimento do país, do golpe de Estado de 53, ao mesmo tempo que se acusava os Estados Unidos de sugar as riquezas do Irã para seu próprio país, certo? Então, os Estados Unidos, e aí é um ponto de virada-chave para a gente entender o conflito atual, porque a partir daí as relações entre Irã e Estados Unidos nunca mais serão as mesmas. O Irã será visto como um grande inimigo para os Estados Unidos e os Estados Unidos será visto como um grande inimigo para o Irã. Então, a partir daí, a gente tem origem histórica, nesse momento chave, a Revolução Iraniana, desse conjunto de desavenças que vão começar a se formar entre os dois países. Muito bem. Por fim, durante a Revolução, os islâmicos, a população islâmica do país cerca a embaixada dos Estados Unidos, faz de refém os membros da embaixada, muitos vão ser feitos de refém durante muito tempo, e começam-se assim algumas questões complexas com o governo dos Estados Unidos, né? Que nós já vamos analisar como as consequências. Mas antes é importante retomar aqui uma questão que é óbvia, né? É claro que a partir da Revolução Xiita de 1979, o governo do Irã nacionaliza mais uma vez o petróleo. Então vamos tentar relembrar, né? 1919, monarquia parlamentar,
exploração do petróleo era feita por empresas estrangeiras, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Em 1953, Mohammed Mossadegh vai lá e nacionaliza o petróleo. Vem a Operação Ajax, derruba o Mossadegh e o petróleo de volta é entregue às empresas internacionais. 1979, Revolução Islâmica no Irã, mais uma vez o petróleo é nacionalizado, as empresas estadunidenses e inglesas são expulsas ali daquela região do Golfo Pérsico, controlada pelo Irã. Então vejam bem, a questão fundamental aqui que motivou essa disputa política, em grande parte, não única e exclusiva, mas uma questão fundamental é sempre o petróleo. Petróleo é um elemento decisivo nessa política e economia política iraniana, que vai, de fato, fazer com que diversos movimentos geopolíticos ocorram em diferentes sentidos. Né? Quem controla o petróleo é a questão chave para a gente pensar a história do Irã. Muito bem, cerca a embaixada dos Estados Unidos, nacionalização do petróleo mais uma vez, Estados Unidos vem com grande problemática a questão do Irã. Consequências, para a gente pensar então. Quais consequências do quê? Da Revolução Iraniana. Quais foram então as consequências da Revolução Iraniana? Primeiro, claro, o surgimento de um Estado teocrático muçulmano xiita, e isso daí não é brincadeira, porque a partir do momento que esse mundo xiita se consolida, a gente vai ver que isso causa um certo impulso para outros grupos islâmicos tenderem a movimentos revolucionários pelo mundo. Vamos chegar lá, a gente vai ver que é o caso da União Soviética. Segundo, crise diplomática com os Estados Unidos. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Jimmy Carter, e o Jimmy Carter decide não realizar um ataque direto contra o Irã. Ele busca resolver essa questão por negociação, até porque tinham reféns da embaixada americana, e busca resolver essa questão por via da negociação. Ao mesmo tempo, também busca resolver essa questão financiando uma guerra indireta. Os Estados Unidos passa a financiar o Iraque contra o Irã, entre 1980 e 1988, então os Estados Unidos, junto com a Arábia Saudita, enviam um grande financiamento para o Iraque a atacar o Irã, né, no que vai ficar conhecido como a guerra entre Iraque e Irã, né, de 1980 a 88. Né? Não foi brincadeira também, né? Para a gente ter ideia, o financiamento americano e saudita do Iraque fez com que, ao final do conflito, o Iraque tivesse o quarto exército mais poderoso do mundo. Então, financiaram bem o Iraque, o que causou grandes problemas. Afinal de contas, o Irã havia acabado de passar por uma revolução, já estava fragilizado, e o governo de Jimmy Carter decide simplesmente financiar um país contra o outro para que os Estados Unidos não se envolvesse diretamente no conflito. No mínimo, Jimmy Carter conseguiu certamente causar um caos, né, poderoso entre os dois países, o que desestabilizou em grande parte os planos iranianos de extração de petróleo no Golfo Pérsico e atrasou significativamente a economia do país, certo? Bom, isso levou à fragilização do governo de Jimmy Carter nos Estados Unidos. Ele foi visto como um governo fracassado, era um governo muito popular. Muito popular porque estava, inclusive, na época, propondo o segundo acordo de diminuição de ogivas nucleares no mundo. Lembrando que o mundo passava pela Guerra Fria, que era esse conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, que vai durar de 1945 a 1991. E por conta desse conflito, né, vários acordos foram feitos, porque existia uma corrida armamentista. A União Soviética queria ter mais armas do que os Estados Unidos. Foi assinado o Acordo SALT I e havia, na época, a assinatura do Acordo SALT II. Foram dois acordos que previam a diminuição das ogivas do armamento nuclear, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Por conta da Revolução Islâmica no Irã, o acordo não foi assinado, e os Estados Unidos acabou sendo muito fragilizado. O governo de Jimmy Carter, que era visto como um governo que estava conseguindo estabilizar a Guerra Fria, trazer um pouco de paz para o mundo, foi diretamente acusado pela situação que vinha ocorrendo no Irã. Se acusou o governo de Jimmy Carter de não controlar significativamente o Irã, uma região estratégica, e dar margem para que os russos desestabilizassem o país. Pois é, na época, se acusou a União Soviética de desestabilização do Irã. Se entenderam, né, no interior do pensamento estadunidense, que não é lá muita coisa, né? Se entendeu que a União Soviética havia financiado os grupos que fizeram a Revolução Islâmica de 1979, que teria alguma participação direta, e que foi um movimento dos soviéticos para desestabilizar a economia norte-americana, que dependia do petróleo. Né? Vamos lembrar que em 1973 já havia tido a guerra do Yom Kippur, que gerou grandes impactos no preço do petróleo internacional. 79, perdeu o Golfo Pérsico para os Estados Unidos, foi muito problemático, foi visto como uma perda estratégica muito importante. O governo de Jimmy Carter então sai enfraquecido. Quem que é eleito? Jimmy Carter era democrata, é eleito um republicano, Ronald Reagan, que leva a Guerra Fria para um próximo patamar mais belicoso, com mais conflitos, muito mais problemático. Bom, depois, outra consequência para pensarmos aí, então, depois Ronald Reagan intensifica a Guerra Fria, né? Estados Unidos acusam a União Soviética de se envolverem no processo. A União Soviética, é bom lembrar, a União Soviética de fato não estava envolvida.
Não há qualquer tipo de documentação, de pesquisa histórica séria que entenda que a União Soviética tenha tido alguma participação na Revolução Islâmica Xiita de 1979. O que a União Soviética fazia, na verdade, era financiar grupos comunistas dentro do Irã. Grupos comunistas que, portanto, eram grupos ateus, grupos que não compactuavam com as teocracias e que, na verdade, eram muito pequenos e que logo após a Revolução, simplesmente desapareceram. Né? Então, de fato, a União Soviética, pelo que a gente tem registrado nos debates históricos sérios, não participou, né, de todo esse movimento islâmico, até porque a União Soviética saiu muito fragilizada da Revolução Islâmica de 1979. A União Soviética, por conta da Revolução Islâmica, teve um grande medo, um grande receio de que as repúblicas socialistas da Ásia Central, quais são elas, né? Aqueles estãos lá que existem na Ásia Central. Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão. Tinha muito medo, porque na época esses países não existiam, eles só eram estados que faziam parte da União Soviética. A União Soviética ficou com muito medo de que esses estados, que têm predominantemente religião muçulmana, estimulados pela Revolução Islâmica de 1979, erguessem armas contra o governo soviético, que era um governo marcado por um ateísmo, né? Não nem necessariamente por um Estado laico, mas um Estado de fato ateu. Então houve um grande receio, né, de que, olha, será que a Revolução Islâmica não vai fazer com que os grupos dessa região peguem armas para derrubar a União Soviética? Bom, de maneira preventiva, e de fato isso afetou o Afeganistão. É importante dizer isso, né? O Afeganistão é afetado. Né? O Afeganistão faz fronteira com o Irã, só que o Afeganistão não era uma república soviética. Era comandado por um partido soviético, né? Na época. E o grupo comunista soviético, pró-soviético que comandava o Afeganistão, sofreu uma crise profunda. Né? Em 1978, tem a Revolução Comunista no Afeganistão, chega no poder um governo comunista, numa crise terrível. Aí outra história, né? O Afeganistão é um país muito difícil de se governar. Só um único grande império surgiu ali na história, foi o Império dos Durrani, que terminou muito rápido, porque existe ali uma confluência de grupos, né, de tribos que vão ali fazer uma decisão geral, né, as Loya Jirga, como eles chamam, né, que são grandes assembleias para decidir quais são as lideranças. Então, é um poder muito frágil, que depende de um equilíbrio muito tenso, o Afeganistão, né? Muitos grupos, né? Tanto que o Zbigniew Brzezinski, né, geopolítico estadunidense, chama aquela região de Balcãs Eurasiáticos, né? Balcãs porque a região dos Balcãs na Europa tem uma diversidade étnica, religiosa, cultural muito grande. O Afeganistão é a mesma coisa. Diversidade étnica, religiosa muito grande. Tem os Hazaras, que são descendentes dos mongóis, tem os grupos Farsi, que vêm da Pérsia, tem os grupos indianos, tem os Baluches, tem os Pashtuns, tem, enfim, uma confluência de diferentes grupos, né, que habitam o país, o que torna a governança muito fragilizada. Então o governo em 78 chega no poder, a revolução não se sustenta muito bem, as populações islâmicas do Afeganistão não apoiam o Partido Comunista, entra em crise, e o grande medo dos soviéticos é, bom, tá em crise, já teve a Revolução Islâmica no Irã, então se o governo do Afeganistão cair, muito possivelmente eles vão começar um processo de estimular revoltas na Ásia Central e os Estados Unidos, esse era o grande receio, na verdade, da União Soviética, que os Estados Unidos financiasse esses grupos islâmicos contra a União Soviética. Então vejam bem, tanto a União Soviética acusava, né, tanto os Estados Unidos acusavam a União Soviética de ter financiado a Revolução Islâmica no Irã, quanto a União Soviética tinha receio de que os Estados Unidos fizesse também um apelo a essa Revolução Islâmica, financiasse esses guerrilheiros muçulmanos no Afeganistão para fazer uma luta contra as repúblicas da Ásia Central e a partir dali desestabilizar o restante da União Soviética. Então, como uma medida preventiva, a União Soviética invade o Afeganistão no que eles chamam de uma invasão preventiva. Né? Na verdade, os soviéticos nem chamaram de invasão. Eles consideraram aquilo como um auxílio ao governo comunista do Afeganistão. Né? Então, como o Afeganistão era governado pelo Partido Comunista, eles não consideraram uma invasão. Né? Consideraram, na verdade, como um auxílio para manter no poder o grupo comunista que estava comandando o Afeganistão. Bom, é claro que esse grupo ali que se manteve no poder, muito financiado durante muito tempo pela União Soviética, vai conduzir uma guerra que dura de 79 até 89 e não conseguem derrotar os guerrilheiros, né, muçulmanos. É um grande problema para a União Soviética. Aí sim, os guerrilheiros muçulmanos foram financiados pelos Estados Unidos.
né? Os mujahedins que lutaram durante o conflito, inclusive a Al-Qaeda que lutou contra a União Soviética. Isso daí não é teoria da conspiração, não. Pode olhar lá, Casa Branca, tem fotos, registros da Al-Qaeda sendo recebida na Casa Branca, é uma história muito bem conhecida. Então, os Estados Unidos financiou contra a União Soviética e conseguiram vencer a União Soviética nesse conflito. E muitos vão, inclusive, relacionar o fim da União Soviética, em 1991, com a derrota na Guerra do Afeganistão. Justamente, muito dinheiro investido para uma perda estratégica importante, que enfraquece as lideranças políticas do país, num momento que já se encontrava numa crise econômica. E, por fim, a gente tem ali o fim do regime soviético e a dissolução da União Soviética. As repúblicas se tornam independentes, adotando outros regimes políticos. Muito bem, então, com tudo isso, o que, que a gente consegue entender? Né? Que o Irã é uma peça-chave, né, na geopolítica mundial. Veja que a Revolução Islâmica de 79 alterou o curso da Guerra Fria. Tanto radicalizou a Guerra Fria, quanto também levou à dissolução da União Soviética de maneira indireta. Então a gente tem que entender o seguinte: é uma peça-chave na geopolítica mundial. Né? O Irã é uma peça-chave. O que acontece no Irã tem repercussões mundiais ainda hoje. Por isso que essa guerra ela tem que ser entendida. E agora que vocês já têm essas informações, vocês já podem ver que, do ponto de vista geopolítico e estratégico, não é brincadeira uma guerra no Irã. Ela tem um alto potencial de gerar aquilo que durante muito tempo os Estados Unidos chamava, né, a teoria do efeito dominó, para falar dos comunistas, né? Mas o efeito dominó político global, onde diferentes países entram no conflito, porque aquela região, dada o seu caráter energético, é muito fundamental. O que nos retorna, então, a pensar qual é o caráter estratégico do Oriente Médio na contemporaneidade. O caráter estratégico do Oriente Médio hoje não vem só do fato de que ele está numa posição comercial importante, ou numa posição geoestratégica importante que liga esses continentes, mas o petróleo, seus recursos energéticos. O Golfo Pérsico, ao sul do Irã, é a maior reserva de gás natural do mundo, produz 20% do petróleo mundial e é a partir daquela região que 40% do comércio internacional de petróleo é realizado. Qualquer coisa que ocorra naquela região ou com o Irã afeta significativamente uma economia mundial que é extremamente baseada no petróleo. O petróleo ele conduz o ritmo dessa economia a nível mundial. Ou seja, qualquer guerra que aconteça, se essas infraestruturas são destruídas e se para essa produção de petróleo, você diminui a oferta de petróleo no mercado mundial e você pode fazer com que tudo fique mais caro. Leva a um processo econômico inflacionário gigantesco, o que é muito problemático, certo? Então hoje é decisivo esse caráter energético do Irã. Também para pensar o Oriente Médio. E não vamos nos esquecer que também o Mar Cáspio ao norte do Irã é uma zona estratégica do ponto de vista energético muito importante. Ali também são grande parte das reservas de gás natural do mundo. E o Irã está numa posição então privilegiada. Ao norte, uma das maiores reservas de gás natural do mundo. Né? Ao sul, a maior reserva de gás natural do mundo, a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Né? Porque a gente tem, inclusive, a maior reserva do mundo está lá na Venezuela, certo? Bom, inclusive a gente vai ver mais ao final como isso impacta a geopolítica, inclusive na América do Sul. Bom, quarta parte, né? Parte 4. Uma recuperação histórica de Israel. Vamos tentar fazer uma recuperação histórica agora da história de Israel. Então vamos lá. Muito bem. Então agora retomando Israel. Israel primeiro. Ele é formado. Aqui a gente tem no canal uma aula completa sobre o conflito Israel-Palestina, onde eu abordo de maneira mais aprofundada essas questões. Então não vou retomar todas aqui, mas algumas principais. Primeiro, ele é muito, ele é gerado em função da perseguição de judeus na Europa. Então, os judeus são perseguidos na Europa desde o final do século XIX, nos chamados pogroms, né, que são grandes eventos comandados pelos estados da Europa Oriental, principalmente, Ucrânia, Polônia, Hungria, Rússia, que realizam uma série de perseguições contra a população local de judeus, perseguindo, matando judeus. E esses programas muitas vezes ocorrem com o auxílio da população local. A população, junto com o exército, sai à rua com a polícia e perseguindo judeus, matando judeus, aprisionando judeus, expulsando judeus das suas propriedades. Tudo isso leva um movimento, a se formar um movimento na Europa conhecido como sionismo. De onde vem esse termo sionismo? Sionismo vem de Sião. O que é Sião? Sião é Jerusalém, terra sagrada dos judeus. Sionismo, então, é um movimento político dos judeus na Europa, que vai ser encabeçado aí por Friedrich Herz, né? Um dos principais nomes aí na liderança dos judeus na Europa.
Então, Herzl, ele, na verdade, é essa figura muito importante. Mas quais são algumas ideias do sionismo que vai se organizando politicamente na Europa e que se junta com as ideias do Herzl aí? Então, primeiro, o retorno para Sião. É uma disputa dentro do movimento sionista se eles deveriam retornar para sua terra sagrada, que na época era a Palestina, né? Porque ó, enquanto um lado defende que esse retorno só poderia ocorrer a partir do momento em que o Messias fosse enviado, e aí o Messias, lembra lá que eu falei no início sobre as diferenças religiosas? É isso. Então o Messias não foi enviado. Assim que ele fosse enviado, retornar para Sião, onde seria a Palestina. O que levou a cogitar a criação de um Estado judeu, por exemplo, na Argentina, ou um Estado judeu na Uganda, na África, né? Por fim, a tese de retorno à Terra Prometida, mesmo sem a vinda do Messias, ganha e os judeus passam a fazer uma série de migrações em massa para a região da Palestina. Claro que muitas dessas migrações financiadas por judeus muito ricos na Europa, né, e encabeçadas inclusive com auxílio de governos, né, como nós veremos. Então, em 1917, né, em que esse grupo de judeus decide, né, já um pouco mais à frente, depois que o movimento se forma no final do século XIX. Em 1917, ocorre a chamada Declaração Balfour. Arthur James Balfour era um diplomata inglês, e Arthur James Balfour ele faz uma declaração ao barão de Rothschild, né, colocando suas intenções de criação de um lar judeu na região da Palestina, um Estado sionista na Palestina. Bom, com a Declaração Balfour, então o movimento sionista ganha muita força na Europa e passa-se a se organizar migrações cada vez mais efetivas, em grande número, em direção à Palestina, o que causa uma série de desestabilizações com os palestinos, que já viviam lá na época, né? Então os judeus vão chegando, por processos coloniais expulsando palestinos de suas terras e começa aí a se formar as primeiras milícias árabes e judaicas que vão entrar em confronto. Isso daí a gente viu em outro vídeo melhor. Então só vamos ficar com essas informações aqui para a gente entender, né? Muito bem. Em 1933, eleição de Hitler na Alemanha, a coisa fica mais feia para os judeus e aí é claro que as migrações em massa se tornam ainda maior. O Herzl ele faz uma espécie de acordo com os sionistas, né? Com os nazistas, perdão, e o sionismo faz um acordo com a Alemanha e Rússia. Né? Tanto a Alemanha e a Rússia que viam a questão judaica como um problema, o Herzl vai lá e faz um acordo, então, para fazer com que esses judeus sejam enviados para a região da Palestina. Né? Então, com esse acordo, tanto os nazistas quanto os russos, muitos acabam assumindo a ideia de expulsão dos judeus. Então, beleza, a gente expulsa e vocês recolhem ele, levem ele aí para a Palestina, tal. E aí, é claro, os movimentos de migração em massa para essa região vão aumentando. Muito bem, então, como forma de agilizar a independência daquela região, porque foi prometida em 1917, vejam só, a Declaração Balfour teve um grande impacto geopolítico, porque ela foi anexada ao Tratado de Sèvres. E esse Tratado de Sèvres foi o tratado de derrota do Império Otomano. Então, quando o Império Otomano é derrotado e toda aquela região, que incluía a Palestina, é entregue para o Império Britânico, a Palestina, na época, então, era governada pelo Império Britânico. É anexada na declaração de rendição do Império Otomano a Declaração Balfour. Ou seja, a Inglaterra oficializa a criação de um Estado judeu na Palestina nesse tratado de rendição dos turco-otomanos. O que dá mais força ainda institucional para que os judeus façam um movimento de criação de um Estado naquela região. Bom, então os judeus eles vão se organizando em diferentes milícias e como forma de forçar a independência da Palestina, e a criação de um lar judeu naquela região, formam aí uma série de grupos terroristas. Os mais famosos foi o Lehi, o Irgun e o Haganah. São os mais famosos. E esses grupos começam a fazer uma série de ações de sabotagem, de destruição de infraestrutura, com elementos de terror psicológico contra os britânicos naquela região, culminando inclusive no assassinato do governador do Cairo, lá no Egito, que era britânico, com uma maneira de, olha, a gente precisa do nosso Estado. Então vejam bem, né, hoje Israel fala aí muito sobre terrorismo, né? Principalmente por parte dos palestinos, e vejam bem, o Hamas não é considerado um grupo terrorista nem pela ONU nem pelo Brasil. Mas se acusa muitos palestinos desse terrorismo, sendo que a origem do Estado de Israel é uma origem terrorista. O Estado de Israel surge como um Estado terrorista, porque são esses grupos que fazem todo esse terrorismo contra o Império Britânico que estão na base da formação do próprio exército de Israel hoje. Então, o Estado de Israel surge como um Estado terrorista e continua sendo um Estado terrorista até hoje, o que é muito problemático. As suas ações contra os palestinos na faixa de Gaza ou os palestinos na Cisjordânia são ações terroristas. É matar de fome, é matar de sede. É mais do que até um terrorismo, né? É um extermínio
né, condicionar, um extermínio muito bem planejado dessa população. Muito bem. Em 1948, então, devido a essas pressões desses grupos terroristas, Israel surge, declarada a independência de Israel, oficialmente pela ONU, e a divisão do Estado é feita por um princípio democrático, onde houvessem mais judeus seria o Estado de Israel, onde houvessem mais árabes seria o Estado da Palestina. Há toda uma confusão inicial em relação a isso, porque os judeus, conhecendo esse princípio de divisão dos dois territórios, começa uma série de processos coloniais, expulsando palestinos de suas terras, o que ao final gera uma situação onde 33% dos judeus passam a controlar 66% da Palestina e 66% dos árabes passam a controlar 33% da Palestina. Ou seja, o menor grupo ficou com o maior território, o menor grupo, o maior grupo ficou com um território ainda menor. Então, grupo grande com território pequeno. Grupo pequeno com território grande. Foi isso no final que acabou, gerando inclusive outros conflitos em relação aos palestinos, né? Então vai gerar de novo conflitos em relação aos palestinos, que não vão aceitar a divisão. Os palestinos vão ser derrotados e Israel vai aumentar ainda mais seu território. E a história de Israel é isso. História de um Estado colonial que vai consumindo territórios de outros povos a partir do assassinato deliberado e do terrorismo. Muito bem, isso é 1948. E aí, é claro, Israel passa a ser financiado pelo mundo ocidental. Funciona quase como uma base do Ocidente. A gente vai ver que nos anos 50, a França começa a financiar o programa nuclear de Israel. Já nos anos 50, Israel foi criada em 1948. Então, veja, há uma forte influência ocidental que vê o Estado de Israel como uma possibilidade de representar seus interesses na região. E é isso que ocorre, né? Contra o mundo árabe se financia os judeus como representantes do mundo ocidental. E é claro que aí a gente tem diversos momentos em que isso ocorre. A crise de Suez de 1956, quando o Egito nacionaliza o canal de Suez, Israel apoia a França e a Inglaterra na invasão do Egito. Né? 1967, na Guerra dos Seis Dias, quando Israel faz um ataque dito preventivo contra os países árabes, os Estados Unidos ajudam nesse ataque. Né? 1973, na Guerra do Yom Kippur, se não fosse os Estados Unidos, Israel teria sido derrotado. Então, em diversos momentos, as potências ocidentais estão ali prestando apoio econômico e militar. Né? Em 1987, a gente tem a crise com os palestinos também nesse meio tempo. Né? Em 1987, a gente tem a criação do Hamas, a primeira grande revolta árabe, né, chamada Primeira Intifada, onde os árabes saem à rua pedindo a expulsão de Israel. Israel descumpre o acordo de Camp David de 1979, que previa que Israel sairia em 5 anos da faixa de Gaza. Então, em 1979, 5 anos depois, 1984, Israel deveria ter saído da faixa de Gaza. Não sai, né? Depois é feito um novo acordo, que é o Acordo de Oslo, 1993. Israel também fala de novo, vou sair em 5 anos da faixa de Gaza. Não sai. Em 1997, Israel continua por lá, o que vai levando os palestinos a diversas revoltas contra essa ocupação colonialista. Muito bem, então essa é mais ou menos a base para a gente pensar a formação do Estado de Israel. Um Estado que desde cedo surgiu a partir de um grupo terrorista, suas ações até hoje envolvem ataques terroristas contra o mundo árabe, e que é fortemente influenciado pelas potências ocidentais. Em diversos conflitos isso fica muito aparente. Vamos agora para a nossa próxima parte aí, parte 5, como os países se projetam no mundo. Então vamos dar uma olhada nessa questão agora. Então, como os países se projetam no mundo, é mais para a gente fazer uma análise dos seus princípios geopolíticos. Quais são as suas ideias em relação à geopolítica regional e mundial? Então, começando por Israel. Como Israel se projeta no mundo? Primeiro, é um Estado que funciona a partir de uma economia e política de guerra. Né? Os seus partidos, principalmente os mais radicais, como o Likud, se sustentam a partir da guerra. São guerras em cima de guerras como uma maneira de gerar uma espécie de coesão nacional que sustente a figura do primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, cercado de todos os lados por questões internacionais, sendo condenado até pelo Tribunal Penal Internacional, usa a guerra como um elemento político. Então, por que a guerra vira um elemento político? Porque ele ganha, então, a possibilidade de acusar outros países da atual situação. Então, é sempre isso. O Irã está nos atacando, precisamos nos unir, precisamos ser fortes, precisamos dar mais dinheiro para o exército de Israel. Então, uma economia, uma política que funciona a partir da guerra é uma economia também. Grande parte da economia de Israel vem do setor militar, que é um setor muito importante e estratégico para o funcionamento do país. Então, funciona como economia e política de guerras, guerras eternas, é o termo que a gente usa em geopolítica, né? É a política de gerar guerras eternas, intermináveis, que sustente essas lideranças mais radicais no poder a partir de suas ações terroristas no mundo.
Bom, outro princípio geopolítico muito importante é a ideia judaica de Eretz Israel. Não é uma ideia compartilhada por todos os judeus, mas há um princípio geopolítico do judaísmo, na verdade, um princípio geopolítico da extrema-direita, que adaptou do judaísmo, da religião judaica, né? Eretz Israel é o que? A Grande Israel. Então, para o Estado de Israel, a Grande Israel é esse território que vem desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, ali onde passa o Iraque, a Síria e por aí vai. Então, nesse sentido, essa é a terra sagrada que é destinada a ser ocupada pelos judeus. Então, o Estado de Israel é um Estado que também é expansionista. Tem no interior da sua formação geopolítica anseios expansionistas. Ó, temos que expandir nosso território em relação a essas porções do Oriente Médio, né? Ocupar essa parte. Então, é uma ação imperialista e não por acaso, é claro. O exército de Israel financia grupos, né? Terroristas e também grupos de guerrilheiros em diversos outros países ao longo do Oriente Médio. Israel é uma potência nuclear, então existe, do ponto de vista geopolítico, uma doutrina de segurança nacional baseada no poder nuclear. Então vejam só, com potência nuclear, o programa nuclear de Israel começa a ser financiado a partir de 1950 pela França. Em 1960, Israel adota a política de ambiguidade estratégica ou direito de não declarar seu arsenal nuclear. Até hoje, Israel não assina o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é uma proposta da ONU, nem permite que a ONU faça investigações no interior do seu país. É muito interessante porque os Estados Unidos diz que vai invadir o Irã porque o Irã não assina o TNP, porque o Irã tem armas nucleares. Mas vejam bem, o Irã assina o TNP e permite as visitas da ONU. Existem vários problemas aí. Talvez eu tenha que fazer um vídeo à parte só para falar desses problemas. Existiram momentos controversos em que o Irã não permitiu que a ONU entrasse, em que foram achados registros de que poderia estar tendo desenvolvimento de um armamento nuclear. Mas vejam bem, é muito complicada essa história. Primeiro, que esses momentos de impasse entre o Irã e a ONU ocorreram em momentos de impasse diplomático com os Estados Unidos. Por exemplo, em 2015, o governo dos Estados Unidos decide sair do acordo nuclear com o Irã, que previa que, se o Irã não enriquecesse urânio, e se a ONU fosse investigar o país e determinasse que o Irã não tem feito qualquer movimento no sentido de enriquecimento de urânio, os Estados Unidos diminuiria as sanções econômicas contra o país. Bom, em 2015 os Estados Unidos saem desse acordo. E aí o Irã vira e diz, bom, então não aceito mais que a ONU venha aqui. E aí muitos usam isso para dizer, ah, então lá, o Irã não permite. Mas vejam bem, foi um impasse diplomático. O Irã até então permitia, né? E durante um certo momento deixou de permitir porque os Estados Unidos desrespeitou o acordo e não fazia mais sentido então permitir. Então isso tem que ser analisado com muita cautela para que a gente não caia em problemas. Agora, o que se destaca no conflito atual é um pouco essa questão de os Estados Unidos acusar o Irã de ter armamento nuclear, sendo que nunca a ONU apresentou relatórios definitivos desses armamentos nucleares, sendo que há décadas se faz essa acusação contra o Irã e nunca essa arma nuclear apareceu. Vamos lembrar que lá em 2003 se acusou o Iraque também de ter armamento nuclear. E o Iraque não tinha. Depois da invasão do Iraque, a ONU foi, investigou, nunca acharam nada. Então, qual que é a grande estratégia? Acusar o Irã de ter armamento nuclear, sendo que o Irã não tem, e como consequência, na medida em que o Irã vai saindo desses acordos internacionais por conta de reações diplomáticas aos Estados Unidos, conflitos no interior da diplomacia americana com o Irã vai se tornando cada vez mais sujeito mal visto. Olha lá, ele não está mais aceitando a ONU, ele vai sair do tratado, que agora o Irã mesmo está querendo sair do TNP, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Aí os Estados Unidos vai ter a salvaguarda moral de dizer, olha lá, o Irã está saindo do tratado porque ele vai produzir armas nucleares, agora podemos invadir o país. Então, todas essas picuinhas geopolíticas que vão sendo geradas é justamente com o objetivo de enfraquecer a visão do Irã em relação ao mundo, para que isso justifique uma invasão norte-americana, estadunidense ou da OTAN do país. É um grande problema. Agora, se destaca muito uma hipocrisia internacional, né? O Irã faz parte do TNP. O Irã, ele permite, durante a maior parte da sua história, sempre permitiu a visita da ONU. Se acusa o Irã há 20 anos de produzir armamento nuclear e nunca foi encontrado nada. Em contrapartida, Israel é praticamente aberto o fato de que Israel tem armas nucleares. Já houveram denúncias, inclusive o homem que denunciou foi morto em Israel. E aí hoje se sabe, né, as potências ocidentais sabem muito bem, a gente tem até registros de satélite das usinas de geração de armamento nuclear, e Israel tem esse armamento nuclear. Então, como que funciona nessa geopolítica? Os Estados Unidos acusam o Irã de ter
nunca aparece esse armamento nuclear. Ao mesmo tempo, defende Israel, alguém que abertamente se sabe que tem esse armamento nuclear. Então vejam bem. E uma outra questão: qual seria o sentido do Irã ter armamento nuclear e não mostrar isso ao mundo? No caso de Israel, tem um certo sentido porque Israel tem todo o apoio diplomático internacional das potências ocidentais. Então, Israel pode esconder seu armamento nuclear, porque as potências já sabem e não interferem, e está tudo bem. No caso do Irã, o Irã, se ele o Irã não faria sentido nenhum não apresentar suas armas nucleares. Ele já é sancionado, já sofre impactos econômicos. Mostrar o seu armamento nuclear não teria grande impacto internacional nesse sentido, porque o país já é atingido economicamente pelos países da Europa Ocidental, pelos Estados Unidos. Na verdade, seria uma arma de dissuasão. O Irã diria: eu tenho armamento nuclear, agora eu posso usar. Então não faz sentido que o Irã fique escondendo o seu armamento nuclear, caso tivesse. Então, tudo indica que não tem. Que qual seria o sentido? Ah, vou ficar aqui escondendo. Eu produzo, sofro sanções e não uso como elemento de dissuasão, né? Não mostro, não ameaço ninguém. Né? A Coreia do Norte é um exemplo, está sancionada, mas de vez em quando aparece lá e fala: eu vou explodir alguém. Né? E aí consegue alguns acordos internacionais. Então não faz sentido que o Irã tenha, sofra sanções e ainda continue escondendo o armamento nuclear. Essa é uma acusação que se faz há décadas contra o Irã. Né? Quantos anos o Irã está escondendo esse armamento nuclear? Né? Não faz sentido. É uma acusação muito frágil, muito fraca. Né? Muito bem, outra questão aí para a gente pensar Israel no mundo. Israel também funciona, né, além dessa política nuclear, também poderia pensar Israel como um protetorato estadunidense, de fato. Né, Israel hoje está condicionado por uma política que, principalmente liderada pelos Estados Unidos em união com a OTAN, faz uma frente ao BRICS. E vejam só, o BRICS ali na região é um impasse geopolítico muito grande. O BRICS, ele incluiu recentemente Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes no grupo, o que faz com que o BRICS expanda, né, a sua influência geopolítica em direção a essas reservas de energia, que são estrategíssimas para a OTAN e Estados Unidos. Então, OTAN e Estados Unidos usam Israel como uma base ocupada para fazer pressão contra o BRICS, principalmente fazendo pressão contra o Irã, a fim não só de desestabilizar o grupo, mas de exercer também uma influência geopolítica mais direta sobre as reservas que estão em disputas. Se o Irã pudesse ser destruído e se aquela região pudesse ser ocupada por essas potências ocidentais, do ponto de vista geoestratégico, para a OTAN e Estados Unidos será uma vitória muito grande, visto que esses países entraram agora para o BRICS. Então, esse ataque de Israel é, no fundo, uma reação à expansão do BRICS, a influência de expansão do BRICS naquela região, certo? O BRICS vem desenvolvendo aí uma geoestratégia de incluir tanto regiões energéticas fundamentais quanto regiões comerciais fundamentais. Vejam aí que a inclusão do Egito e Etiópia foi para incluir o Mar Vermelho, uma região comercial muito importante. A inclusão da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã foi para gerar sua ocupação mais direta sobre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Não é? Enquanto isso, outros países também muito estratégicos. Por exemplo, agora o Vietnã que entrou e a Indonésia também estão na rota ali do Estreito de Malaca e do Mar do Sul da China, a rota comercial mais movimentada do mundo. Então, hoje, o mundo, a gente pode diferenciar entre esses dois lados, né? De um lado, o BRICS, principalmente comandado por China e Rússia, do outro lado, os Estados Unidos, que comanda a OTAN. É uma guerra fria que continua em pleno funcionamento no século XXI. Muito bem, então é claro que Israel então adota essa ideologia anti-BRICS, pró-OTAN na região. Ações imperialistas, por fim, né, também financia grupos tanto na Síria, no Iraque, no Líbano, né, e por aí vai, né? Outros grupos que também são financiados por Israel para combater a expansão do mundo muçulmano e garantir a defesa dos seus interesses. Muito bem, vamos ver agora o Irã. Qual que é a doutrina geopolítica do Irã no mundo? Então, vai lá, influência regional sobre recursos energéticos. Então, claro, isso a gente viu na própria história do Irã, que o Irã tem como princípio geopolítico estratégico o controle direto das reservas de petróleo como maneira de sustentar o país no cenário internacional, né? De garantir uma soberania econômica para o seu próprio país. Faz frente aos interesses estadunidenses, defendendo a sua soberania nacional na exploração do petróleo. Os Estados Unidos buscam forçar o Irã a abrir suas reservas de petróleo para a exploração estadunidense. Mesma dinâmica histórica que a gente viu, então, desde a Revolução de 79. Associação com o BRICS. Então, claro, né, como agora faz parte do BRICS, é claro que um elemento geopolítico central para a gente pensar é a própria relação do Irã com o BRICS, né?
Ou seja, o Irã assume um pouco a perspectiva geopolítica do BRICS, que nós já vamos analisar, mas até então traz uma certa noção de uma multipolaridade, de uma de uma soberania dos povos, né, de uma não intervenção em assuntos domésticos, o que favorece muito o Irã. Né, porque o Irã geralmente é muito acusado por conta dessa questão doméstica, da situação dos direitos civis e por aí vai. Né? Então, traz essa ideologia desse BRICS, da expansão desse BRICS nesses territórios. Mas nós já vemos o que isso significa do ponto de vista ideológico. Né? Bom, então a associação com o BRICS desde 2024 se tornou parceiro estratégico do BRICS. Expansão dos BRICS na região atinge diretamente o poder dos Estados Unidos, como nós vimos, e ações imperialistas. Então isso daqui é uma ferida na esquerda, né? Os grupos de esquerda apoiam o Irã. E eu vou dar a minha opinião final, né? Mas por agora é importante dizer, o Irã não tem jeito, pessoal. Esse termo imperialismo, ele é muito mal colocado. E me surpreende que muitos que se dizem comunistas não entendam ou simplesmente mascarem o que esse termo significa para defender a atitude de alguns países, como o Irã. O Irã é um país imperialista. Não é um imperialismo como o dos Estados Unidos, né? Porque não tem o potencial de ser, mas é um país imperialista. O que é imperialismo? Mas esse assunto está desgastado nesse canal, né? Imperialismo. Mas vamos retomar. Imperialismo, vamos trazer lá o Lenin, né? A teoria clássica de imperialismo. Hoje a gente pode até considerar o imperialismo digital, outras coisas, mas tudo bem. Vamos falar da teoria clássica do Lenin. Imperialismo é o processo que envolve a exportação de capital. Né? No caso, o Irã, de fato, dado a sua fraqueza potencial, não consegue fazer grandes investimentos em outros países, mas se revela esse imperialismo no financiamento de grupos. E por que o Irã financia grupos xiitas ao longo da região do Oriente Médio? Financia esses grupos xiitas no sentido de aumentar a sua influência de poder na região, certo? Então, funciona com uma teocracia associada a um capitalismo de Estado, não é? Financiando o Houthis no Iêmen e financiando o Hezbollah no sul do Líbano. Vejam bem, é complexa a questão, mas de fato é possível pensar esse imperialismo. Quer dizer, não é uma ação preventiva do Irã. Quer dizer, ele financia esses grupos por prevenção. Não é simplesmente isso. Se a gente analisar a história da Primavera Árabe, o Irã financia esses grupos como no sentido de aumentar a sua influência geopolítica. O que pode ser discutido é, bom, o Irã está sendo enfraquecido, ele faz isso de fato como uma maneira de você impedir o crescimento, né, desses inimigos regionais? Até pode ser, mas há um interesse geoeconômico fundamental nas reservas e manutenção do poder sobre essas reservas de petróleo, né, e gás natural da região. Então é possível pensar um imperialismo iraniano na região, apesar de que ele está em discussão, né, em relação a se não seriam ações preventivas, né, no sentido de, olha, vou legitimar o que eu puder da minha influência porque eu serei atacado, né? É muito complicada a situação, mas é claro que o Irã funciona como uma economia capitalista e que o conjunto dos seus burocratas e líderes nacionais constitui uma camada de uma classe social importante que defende também esses processos de acumulação de capital. Então, não é o ideal para que nós pensarmos essas ações imperialistas, né, como algo a ser defendido pela esquerda. Muito bem. Parte 6, questões recentes. Vamos para as questões recentes. Bom, então como anda o conflito? Então vamos lá, como que ele começou? Na verdade, já em 2024, Israel bombardeou a embaixada do Irã na Síria, o que já levou a um conflito inicial que foi realmente ocorreu por conta de drones, de ataques mais localizados. Então, já em 2024, Israel atacou primeiramente o Irã, o que já levou a um aumento de tensões na região. Em 2025, né, agora vindo para o nosso ano, recentemente, né, o secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio, ele pediu a retirada dos estadunidenses do Bahrein, do Kuwait, Iraque e Emirados Árabes. Na verdade, para nós que estudamos geopolítica, já foi muito claro que esse movimento já indicava a ocorrência de uma guerra. A gente só não esperava que fosse tão rápido, porque no dia seguinte à ordem do Marco Rubio, Israel atacou o Irã, né? Bom, no dia seguinte, então, Israel atacou o Irã, e isso gerou, é claro, uma série de implicações morais para Israel, para Israel na ONU. Israel já está muito afetado com figura internacional. Só no Brasil que meia dúzia de tonto continua defendendo as ações terroristas e imperialistas de Israel, né?
Mas você vê na ONU, Israel vai discursar, todo mundo se levanta e vai embora, ninguém nem fica. É muito óbvio, muito claro que Israel está cometendo crimes contra a humanidade. Mas no Brasil parece que virou pecado falar uma coisa dessas, né? Virou errado falar o óbvio, né? Falar o óbvio. É um grande problema quando o óbvio vira um problema, né? É terrível. Então, Israel continua o processo de massacre, de genocídio em Gaza, e é claro que sua visão já está muito péssima na ONU. E agora, sendo o primeiro a atacar o Irã, fica muito claro que o imperialismo israelense não pode nem ser colocado em dúvida, como é o caso do imperialismo iraniano. Né? O imperialismo israelense é muito óbvio, muito declarado, é expansão territorial, é o ataque ao mundo muçulmano. É isso, nós vamos ser os primeiros a atacar, nós vamos matar de fome, nós vamos matar de sede, nós vamos bombardear a criança, é assim que vai funcionar a nossa geopolítica, né? Do Irã, como eu disse, a gente ainda pode, apesar de pensar ações imperialistas, seria possível pensar uma ação preventiva, né? Existem essas questões, ou de fato o Irã tem interesse não só em prevenir de ataques, mas expandir sua influência no Oriente Médio. Também é plausível essa afirmação. Muito bem, no dia seguinte, então, ataque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realiza ataque em conjunto com o Irã, isso também há poucos dias, suas instalações nucleares de produção de energia. Então, o avião mais caro do mundo, o caça mais caro do mundo, bombardeiro, né, foi utilizado para atacar agora recentemente as instalações nucleares do Irã, porque as bombas desses aviões aí têm o potencial de realmente perfurar a superfície da Terra numa profundidade grande. É claro que isso acaba atingindo na região é, justamente os reatores nucleares, que são de produção de energia, que na verdade ficam lá embaixo, localizados lá no interior, no subterrâneo dessa camada terrestre, né? Então, os Estados Unidos ajuda Israel nesse ataque, o que vira também um problema sério para a gente pensar aí a geopolítica mundial. Muito bem. A Arábia Saudita se aproxima do Irã, defendendo o país, dando uma espécie de apoio moral para o Irã, também mostrando como isso pode afetar outros atores regionais. Acho que a Arábia Saudita não vai decidir se relacionar ao conflito, não vai entrar, não faz esse movimento, mas que já coloca um pouco o aumento de tensão regional ali. É até interessante que a Arábia Saudita sempre foi um aliado tradicional dos Estados Unidos e dessa vez se posicionou ao lado do Irã, que tradicionalmente foi um grande inimigo da Arábia Saudita no Oriente Médio. Muito bem, Rússia e China declaram apoio ao Irã e o parlamento do Irã, isso no dia de hoje que eu estou gravando, né? Mas vocês vão receber em outro dia, decide fechar o canal, o Estreito de Hormuz, né? Então, o fechamento do Estreito de Hormuz vai ter impactos significativos na economia mundial, algo que nós podemos analisar em outro vídeo, mas é claro que, como a região produz 20% do petróleo mundial, além disso, tem 40% do comércio internacional de petróleo, isso vai afetar significativamente as diferentes regiões do mundo que são altamente dependentes de petróleo. Não só isso, vai principalmente estimular a revalorização do espaço de algumas regiões, como por exemplo a Venezuela. E a Venezuela pode se reerguer a partir desse conflito pela valorização do petróleo, se destacar no mercado mundial ou levar a conflitos mais intensos. Porque na medida em que o Estreito de Hormuz for fechado e os Estados Unidos não conseguir acesso a esse petróleo, os Estados Unidos pode ver como saída uma invasão da Venezuela. Invadir a Venezuela para conseguir explorar aquele petróleo que também está sendo restringido para os Estados Unidos. A Venezuela, igual o Irã, nacionalizou o seu petróleo. São histórias parecidas, viu? Enfim, última parte, as ideologias em disputa. Muito bem, quais são as ideologias em disputa? Acho que a gente já teve a oportunidade de falar um pouco aqui, mas enfim, Irã, valores muçulmanos e o BRICS, não é? Então é claro que o Irã é um grande representante, principalmente do mundo muçulmano xiita, e que tem uma importância regional, por exemplo, para pensar o Líbano e o Iêmen. O Iêmen está numa posição muito estratégica na saída do Mar Vermelho, né? Então é muito importante para a gente pensar, né, como ele surge como uma liderança. Não é a liderança do mundo muçulmano, não, mas desse mundo xiita pode ser pensado, né? E o BRICS? O BRICS, que também traz um conjunto de valores, né? Quais são os conjuntos de valores do BRICS? É o que a gente chama de consenso de Pequim, a gente pode definir assim. Então, é a defesa de um mundo multipolar. O que isso significa, né? Vários polos de poder em convivência. Você gerar um equilíbrio, uma harmonia no poder mundial, que todos os países tenham representatividade em suas decisões políticas, né? É o que, por exemplo, a China vem fazendo. A China tem como política não intervenção em assuntos internacionais, né? Não, quer dizer, mesmo no caso de Taiwan, a China poderia há muito tempo ter intervido e tenta, por via das negociações, resolver o problema, né? Busca uma autossuficiência dos povos, um respeito à autonomia dos povos, então os problemas internos de cada país devem ser resolvidos internamente,
sem a intervenção de outros países, a não ser em casos mais específicos que envolvam direitos humanos, mas nunca envolvendo uma invasão direta desses países. Também defende o chamado neodesenvolvimentismo ou desenvolvimentismo, né? A ideia de troca de crescimento mútuo, né? Os países eles têm que trocar e os dois têm que sair com vantagens nessas trocas comerciais. Ambos devem crescer em conjunto. Então, a economia não pode funcionar a partir do estabelecimento de desigualdades, mas deve ser um crescimento coordenado, conjunto, planejado, típico da economia chinesa, né? Os planos de longa data, os planos longos, demorados, né? Que são pensados para 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, uma economia altamente planejada que restringe aquelas ideias clássicas de livre comércio, ou aquelas ideias clássicas de liberdade econômica, de propriedade privada. É um sistema que vai surgir com o princípio de um crescimento a partir do desenvolvimentismo dos Estados nacionais associados às suas comunidades civis, né? Mas jamais com uma liberdade restrita de livre comércio, que não existe no mundo, claro. Muito bem, Estados Unidos, valores ocidentais, claro, como livre comércio, liberdade econômica, por aí vai, né? Liberalismo e neoliberalismo. E a OTAN, né, defende essa doutrina da OTAN, ou seja, essa defesa desses valores ocidentais associado à segurança internacional a partir da conquista de territórios, né, manutenção de certas zonas de influência que fazem realmente uma oposição ao BRICS, né, que vem o BRICS como um grande inimigo. Alvo da disputa, então, amarrando tudo isso, né? Qual que é o alvo da disputa hoje entre Israel e Irã? Não é o petróleo, né, gente? É claro que envolve uma série de outras questões que a gente explorou aqui, né? Mas o petróleo é o fundamental, né? O Golfo Pérsico, o controle daquelas reservas que historicamente estão em disputa lá, como nós vimos, desde 1953. Então, essa disputa é fundamental. Para além disso, a disputa hegemônica por influência no Oriente Médio. Quem que vai jogar as cartas agora no Oriente Médio? É o BRICS, né, principalmente China e Rússia, que vão ditar o que vai ocorrer ali, ou é os Estados Unidos? Na medida em que o BRICS cresce, agora se associando a Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, a reação da OTAN, junto com os Estados Unidos, né, é financiar o Estado de Israel para provocar um caos na região, para desestabilizar o BRICS, para ver se volta a retomar a sua hegemonia sobre a região. Quem é mais democrático, né? Isso daqui é uma questão complexa, né? Mas é claro que eu entendo que o BRICS é um princípio muito mais democrático para a geopolítica internacional. Os Estados Unidos ainda defende uma unipolaridade, defende negociações unilaterais. É os Estados Unidos que dá a carta. Você vê, o governo Trump é isso, é a gente que manda, a gente não vai fazer negócio. Se você não quiser, a gente joga uma taxa gigantesca em cima de você. Se você não quiser, a gente bombardeia seu país. Enquanto que o BRICS traz uma questão mais democrática, do ponto de vista assim, olha, vamos tentar negociar o máximo que for possível antes de nos conduzirmos a uma guerra. Vê o caso da Ucrânia mesmo. A Rússia negociou por diversas vezes com o governo da Ucrânia para evitar a guerra e foi por um golpe de Estado comandado pelos Estados Unidos, o Euromaidan, em 2015, em que o Viktor Yanukovych cai da presidência da Ucrânia e é colocado no lugar dele logo na sequência, né? Vem um presidente, fica um tempo, depois vem outro, que é o Zelensky, que é um comediante, que fica no poder principalmente financiado pelo governo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos buscam, através do Zelensky, desestabilizar a região, fazer exercícios militares na fronteira, movimentar tropas, ameaçar entrar para a OTAN. Então, a Rússia já havia conversado por diversas vezes que dependia da sua segurança estratégica, não entrada desses países na OTAN, enfim. Os países acabam ao fim não se entendendo e depois das negociações o que resta é o conflito militar. Então o BRICS traz um pouco essa questão e principalmente a China traz essa questão do, olha, vamos negociar o máximo que for possível antes de tomar qualquer decisão que nos leve a um conflito. Então vejo na figura do BRICS uma nova ordem mundial baseada em um ambiente mais democrático, porém ainda não perfeito. Claro, né, as ações da China são imperialistas, as ações da Rússia são imperialistas. E aí, é claro que vem ao meu veredito final, né? Não que eu seja lá muito importante para dar qualquer veredito, mas acho que aqui é um canal onde a opinião, né? Vocês estão aqui é porque vocês querem saber alguma coisa da minha opinião, eu espero, né? Então, qual é a minha ideia sobre esse conflito? Vejam bem, o BRICS representa um princípio democrático muito mais interessante para o mundo. Não é ainda o que o sonho comunista espera, né? A fim das ações imperialistas. Todos os países ali possuem ações imperialistas e o capital não está
objetivamente superado na China ou em qualquer outro lugar. Mas há um movimento interessante, um movimento histórico que nos conduz a uma realidade muito mais democrática. Mesmo quando a gente fala no imperialismo iraniano, fica em questão se esse imperialismo nada mais é do que um movimento de defesa, mais do que um movimento de ataque. Que é uma questão complexa, que eu mesmo não vejo caminhos agora para entender e poder objetivamente definir. O que nós devemos pensar como esquerda, acredito eu, e como comunistas, marxistas, é a gente pensar que a nossa posição deve ser de um apoio crítico. Nós apoiamos o BRICS, porque ele representa no movimento histórico uma superação do atual estado da hegemonia norte-americana, que é unipolar e unilateral, com um princípio democrático muito mais aberto. Mas ao mesmo tempo em que nós fazemos esse apoio, nós somos também oposição e dizemos, olha, o que nós queremos é a efetiva superação do capital. O que nós queremos é que o Irã não seja uma teocracia comandada por um ayatolá que decide, em muitos casos, defender um islamismo ortodoxo contra direitos civis e religiosos no país. Eu mesmo seria morto no Irã. Eu sou homossexual, eu seria morto. Né? Eu duvido que exista uma liberdade sexual desse nível no Irã, apesar de que muitos dizem, ah, não, isso é mentira do imperialismo americano, eles estão mentindo, que na verdade no Irã tem liberdade. Eu acho que não é bem assim, né, gente? É claro que eles não têm essa tolerância aí. Eu mesmo não vou defender um país em que eu seria morto, né? Então, assim, há muito o que superar. Nosso apoio tem que ser um apoio muito crítico. Deve ser um apoio de denunciar Israel, porque Israel é o veículo imperialista por essência dessa região. E também, ao mesmo tempo, dizer: olha, o Irã está sendo a vítima nesse caso. Está sendo atacado por Israel. Ele foi o primeiro a ser atacado. Né? E ao mesmo tempo dizer: mas ainda não é o melhor modelo que nós temos em mente. Né? A gente faz uma defesa crítica porque a gente sabe que o imperialismo de Israel é um problema. Né? Mas a gente, ao mesmo tempo, fala que o Irã também tem um movimento imperialista, que ele é problemático em relação aos direitos civis, sexuais, aos direitos das minorias religiosas. Então, qual é a grande questão aqui? Defender o contexto desse aumento da influência internacional do BRICS, mas ao mesmo tempo em que nós nos posicionamos criticamente defendendo soberania popular, os trabalhadores no poder, liberdade sexual, liberdade religiosa, certo? É esse o nosso princípio. Pelo menos acredito que como marxistas, comunistas, deve ser esse. Né? Defender soberania popular. Não são os ayatolás, não são os burocratas, não são os grandes empresários de Israel que devem comandar esses países. Porque na guerra entre os dois, né, são os grandes burocratas e os grandes burgueses que matam os soldados que lutam no campo de batalha, que são os pobres que morrem, certo? É assim que funciona uma guerra. Então eu uso a mesma perspectiva do Lenin durante a Primeira Guerra Mundial. Essa é uma guerra entre as burguesias, né? E na guerra entre as burguesias eu fico do lado dos trabalhadores. Então o ideal aqui é defender a classe trabalhadora desses países, fazendo um apelo a um certo apoio ao desenvolvimento da nova ordem mundial baseada no BRICS e no Conselho de Pequim, que é muito mais democrático, ao mesmo tempo que denunciamos isso e defendemos essa soberania popular. Eu acho que a nossa posição, então, para finalizar e resumir, é de um apoio crítico. Apoiar, mas não cegamente. Apoiar dizendo, existem contradições para a esquerda terríveis no Irã. Terríveis. Mas nós entendemos o que é o imperialismo de Israel e quais são as intenções que estão em jogo agora, de modo que nós sabemos que quem sai como eixo problemático desse conflito é, de fato, o governo de Israel. E o Irã é vítima no atual conflito. Torna-se vítima. O que não significa que seja o bonzinho da região. E o que não significa que nós, na nossa posição crítica, apoiamos o que lá ocorre. Mas nós pensamos no princípio democrático do BRICS associado a uma transformação de certos valores, de certos princípios políticos. Acho que é isso, para finalizar. Nosso apoio tem que ser um apoio eminentemente crítico, não pode ser um apoio cego, mas entendendo o princípio democrático que é a expansão desses valores comandados pelo BRICS e particularmente pela China.